Quem subiu o céu e quem dele desceu? Quem reteve o vento em suas mãos? Quem envolveu as águas em seu manto? Quem determinou as extremidades da terra? Qual é o seu nome? E qual é o nome do seu filho, se é que sabes? E eu, qual manso cordeiro conduzido à matança, ignorava as maquinações tramadas contra mim. Destruamos a árvore em seu vigor e arranquemo-la da terra dos viventes, e que seu nome caia no esquecimento, ou seja, não haja mais memória do seu nome. Mas eu era como um manso cordeiro, que se leva à matança. Não sabia que era contra mim que maquinavam, dizendo: destruamos a árvore com o seu fruto, e cortemo-la da terra dos viventes, para que não haja mais memória do seu nome. Essa citação do profeta, conhecido como Jeremias, cujo nome é Yaramiaú, que significa eu voltarei a ser exaltado por Yah, cabe algumas perguntas. Quem é a árvore? É muito lógico você perceber porque ele fala, eu era um manso cordeiro. Quem é aquele que deu a vida por nós? E não sabia que maquinavam projetos contra mim, dizendo, destruamos a árvore com seu fruto e cortemo-la da terra dos viventes. Se ele é o nosso cordeiro, qual é a sua árvore? Que tipo de árvore ele é? Eu sou a videira verdadeira, e o meu pai é o agricultor. Todo ramo que não der fruto em mim, ele o cortará. Então, nosso Salvador, ele é a videira, porque a videira vem da uva. E ele falou assim, esse daqui é o meu sangue, como está escrito. Está escrito, enquanto comiam, o soberano tomou o pão, e abençoando-o, o partindo, e deu-lhe dizendo, tomai, isto é o meu corpo. E tomando um cálice, rendeu graças, e deu-lhe, e também beberam dele. E disse-lhe, isto é o meu sangue, o sangue do pacto, que por muitos é derramado. Em verdade vos digo que não beberei mais do fruto da videira, até aquele dia em que o beber novo no reino do Eterno. Então você vê que o vinho, que é um fruto do verão, ele aponta o sangue do nosso Salvador, o sangue derramado no madeiro. Por isso que ele foi a árvore derrubada, e foi derrubada com o preço do seu sangue. Mas quando foi essa árvore derrubada? E quando seu nome foi tirado na terra dos viventes? Vamos ver, irmãos, o que está escrito aqui em Apocalipse 11, versículo 1. Foi-me dada uma cana semelhante a uma vara, e foi-me dito, levanta e mede o santuário do Eterno, e o altar e os que nele adoram. Mas deixa o átrio que está fora do santuário e não meças, porque foi dado aos gentios, e eles pisarão a cidade pura por 42 meses. E considerei as minhas duas testemunhas, que vestidas de saco profetizarão por 1260 dias. Estas são as duas oliveiras, os dois candeeiros que estão diante do Eterno da terra. E se alguém lhes quiser fazer mal, das suas bocas sairá fogo e devorará os seus inimigos. Porque se alguém lhes quiser fazer mal, importa que assim seja morto. Então, irmão, vamos começar pelo primeiro versículo. Foi-me dado uma cana, semelhante a uma vara. E foi-me dito, levanta-te e mede o tabernáculo do Eterno, e o altar e os que nele adoram. Que cana é essa? Essa cana é a palavra. Ela que mede o ser humano. Vamos ver um exemplo disso, das palavras do próprio Salvador? Aqui, no livro de Mateus, 19, versículo 16, um jovem aproximando-se do Salvador, ele perguntou, mestre, o que devo fazer? O que devo fazer de bom para ter a vida eterna? Disse o Salvador, por que me perguntas a respeito do que se deve fazer de bom? Só o Eterno é bom.
Se queres entrar na vida, observa os mandamentos. Quais? Perguntou ele. E Yoshua respondeu: não matarás, não cometerás adultério, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Disse-lhe o jovem: tenho observado tudo isso desde a minha infância. Que me falta ainda? E respondeu o Salvador: se queres ser perfeito, vai, vende todos os teus bens, dá aos pobres e terás um tesouro no céu. E depois vem e segue-me. Então, qual é a vara que mede o homem? É a palavra. O homem não é apenas ele não é apenas medido pela palavra, mas a própria essência do homem vive a palavra, porque o próprio formato do homem é a palavra. O que o Salvador falou: guarda os mandamentos. Ora, como é que um homem pode viver a vida e não pode observar os mandamentos se os próprios mandamentos se apresentam nos dedos das suas mãos e nos dedos dos seus pés? Pois lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para o meu. Então o homem, não é à toa que o homem tem esse número de dedos, mas é exatamente porque um ser muito antes dele já estava sobre os 10. Eu te coloquei com o querubim da guarda, estiveste sobre o monte puro do Eterno, andavas no meio das pedras afogueadas. Perfeito eras nos teus caminhos, desde o dia em que foste criado, até que se achou iniquidade. Estiveste no Éden, jardim do Eterno, cobriste de toda pedra preciosa, a cornalina, o topázio, o ônix, a crisólita, o berilo, o jaspe, a safira, a granada, a esmeralda e o ouro. Em ti faziam os teus tambores e os teus pífaros. No dia em que foste criado foram preparados. Percebe, irmãos, eram 10 pedras. As pedras preciosas. O que é mais precioso? É a palavra. E a palavra são o quê? Os 10 mandamentos. O inimigo tinha como querubim o dever de guardar os 10 mandamentos, mas ele não guardou. Ele perdeu a própria vida, porque ele sabe que tem pouco tempo. Então, o que significa isso? Significa que aquela vara que foi dada era a palavra, com relação também ao guarda dos mandamentos, mas não só isso, toda a palavra foi dada. Mas quando essa palavra foi dada? Quando o Eterno morreu e ressuscitou, ele disse aos seus discípulos: eu vos mandarei o prometido de meu Pai. Entretanto, permaneci na cidade até que seja revestido de força. Ou seja, e eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai. Ficai, porém, na cidade até que do alto seja revestido de poder. E quando aconteceu isso, meus irmãos? Aqui em Atos, dos discípulos, 2, versículo 1, ao cumprir-se o dia de Pentecoste, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente, veio do céu um ruído, como o de vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam sentados. E lhe apareceu uma língua de fogo que se distribuíram sobre cada um deles, pousou uma. E todos ficaram cheios da inspiração pura e começaram a falar noutras línguas, conforme a inspiração lhe concedia que falassem. Habitavam então em Jerusalém judeus, homens piedosos de todas as nações que há debaixo do céu. Ouvindo-se, pois, aquele ruído, ajuntou-se a multidão que estava confusa, porque cada um ouvia falar a sua própria língua, e todos pasmavam e se admiravam, dizendo uns aos outros: pois que não são galileus todos esses que estão falando? Como é que, pois, ouvimos falar cada um a própria língua em que nascemos? Nós, pardos, medos, elamitas e os que habitamos a Mesopotâmia, na Judéia, em Capadócio, no Ponto
e a Ásia, a Frígia, a Panfilha, ou seja, irmãos, eles começaram a falar em várias línguas, como inglês, francês. Claro que lá naquela época não tinha essas línguas, estou dando apenas um exemplo. Mas eles começaram a falar em outras línguas, língua de nações, porque eles tinham que espalhar as boas novas. E como é que eles fariam isso se eles só falassem o aramaico? No caso, eles não falavam outras línguas. O próprio Salvador Yahushua falava em aramaico, tá? Mas é claro, ele poderia falar na língua que ele quisesse, que ele que inventou a língua, então. Mas, para propagar as boas novas, eles precisavam falar em línguas de nações. E foi exatamente o que aconteceu naquele dia. Ou seja, foi-me dada uma cana semelhante a uma vara. Que cana foi essa? A palavra. Foi-me dito, levanta-te, mede o tabernáculo do Eterno, o altar e os que nele adoram. Ora, a palavra, como a gente viu naquele caso do jovem de qualidade, ela serve para medir o ser humano. Se ele roubava, passa a não roubar mais. A palavra condena. Se ele mentia, passa a não mentir mais. Então a palavra é um modelo para que seja seguido. E através desse modelo, ele podia medir o tabernáculo, conhecido como santuário. Mas o que é o santuário? Será que é aquele feito de pedra? Mas o Altíssimo não habita em templos feitos por mãos de homens. Como diz o profeta, o céu é meu trono e a terra os cabelos de meus pés. Que casa me edificareis, diz o soberano, ao qual o lugar e qual o lugar do meu repouso? Não sabeis vós que o tabernáculo do Eterno, que é o fôlego do Eterno, habita em vós? Se alguém destruir o fôlego do Eterno, o Eterno destruirá, porque puro é o tabernáculo do Eterno que sois vós. Ninguém se engane a si mesmo. Se alguém dentre vós se tem por sábio neste mundo, faça-se louco para se tornar sábio. Então, quando ele falou que ele mediria o tabernáculo, o templo, ele não estava falando das paredes, ele estava falando de você. Você foi feita à imagem e à semelhança do seu Criador. Então, quando ele falou para o jovem de qualidade, ele disse: guarda os mandamentos, porque você é a imagem dos mandamentos, porque você caminha sobre os mandamentos. Isso é perfeito. Mas ele não queria, porque ele já guardava os mandamentos, claro. Ainda que você guarde todos os mandamentos, se você tropeçar em um, você é culpado de todos. E qual que é aquele jovem de qualidade? Ele foi culpado. Ele não amou o próximo como a si mesmo. Ele amava mais o dinheiro do que o Criador. Amava mais o dinheiro do que o próximo. Ou seja, é nesse aspecto que o Salvador falou que para ele ser perfeito, faltava ele deixar de amar o dinheiro. Não que o dinheiro seja ruim, mas quando você ama o dinheiro, aí sim, claro, isso se torna um pecado. Então, irmãos, essa vara, que é a palavra, ela tem nos medido, e a cada dia, cada passo que nós damos, ela tem mostrado quem realmente nós somos. E nós vamos dar conta disso no grande dia. Vamos lá para o segundo versículo. Mas deixe o átrio que está fora do tabernáculo e não meça, porque foi dado aos gentios, e eles pisarão a cidade pura por 42 meses. É importante, irmão, frisar, porque eu não uso a palavra santa, né? A palavra santa é um anagrama, né? Eu não sei se eu já falei isso em outros vídeos, mas lá a palavra diz, tem uma pequena citação que fala: tem, porém, isto que aborreces. Isso daí é o soberano falando sobre uma das igrejas, um dos tabernáculos, né? Tens, porém, isto que aborreces, as obras dos nicolaítas, as quais eu também aborreço. Mas a outro tabernáculo ele fala: assim tens também alguns que, igual modo, seguem a doutrina dos nicolaítas. Arrepende-te, pois, ou se não, virei a ti em breve, e contra eles batalharei com a espada da minha boca. Aí você se pergunta: a obra dos nicolaítas? Que obra dos nicolaítas é essa? Vamos para o Google?
Neste sábado, 6 de dezembro, a Igreja Católica celebra o dia de São Nicolau, conhecido por muitos como o verdadeiro Papai Noel. O santo foi bispo de Diocese de Mira no século IV e, de acordo com a Confederação Nacional dos Bispos, foi conhecido pela extrema caridade. Ou seja, a gente comemora no dia 4 São Nicolau, certo? Que é conhecido popularmente como Papai Noel. Mas por que isso é errado?